E aí, pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal em que eu analiso os contos do H.P. Lovecraft de modo cronológico. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade a essa proposta, analisando um conto que ele é bem conhecido do autor, mas que é um conto que foge um pouco da, como eu posso dizer, da forma como Lovecraft geralmente aborda as suas histórias. Hoje eu vou falar de Dagon, tá? Esse conto aqui, maravilhoso, escrito em 1917 e publicado em 1919 no The Vagrant. Essa história do Lovecraft em específica, ela vai elucidar bastante o que ele identificava como, digamos assim, uma sociedade decadente. Mas qual é a história do conto por si só? Ele é um conto que é muito interessante, primeiro porque é um dos trabalhos mais sucintos do Lovecraft. Apesar de ser um autor que publicava em revistas, ou seja, ele tinha basicamente um estilo a seguir, porque ele precisava vender as suas histórias para conseguir sua renda, enfim, pagar o aluguel, pagar a sua comida e tudo mais, ele acabava ficando muito restrito. Mas ainda assim, como autor, ele sempre foi muito elucubrado, muito prolixo. Então, às vezes, os contos dele têm essa cadência que você não via, por exemplo, em outras revistas, não revistas, mas em outros contos de outros autores desta mesma época pulp norte-americana. Mas nesse caso em específico, o Dagon, ele foge um pouco dessa temática. A gente tem um conto muito sucinto, nem o nome do protagonista nos é fornecido. A história começa, o protagonista ele vive no princípio da Primeira Guerra Mundial, e à medida que a história avança, o conflito avança, ele se encontra preso num navio que ele estava, no qual ele fazia parte, né, da tripulação, e aí há umas investidas de inimigos e ele acaba sendo rendido, digamos assim, ele acaba sendo feito de refém, um prisioneiro de guerra. Claro que como era o princípio da Primeira Guerra Mundial, um tema que também gosto muito de abordar, mas que fica para outros vídeos, a guerra ainda não havia entrado na sua barbárie, digamos assim. Então eles foram tratados, os prisioneiros dessa tripulação, eles foram tratados muito bem pelos alemães. Porém, de qualquer forma, o protagonista consegue ali fugir após alguns dias. Ele usa um barquinho, aqueles barcos basicamente de emergência, que só seriam utilizados em naufrágio. Ele consegue separar umas provisões também e fica à deriva por dias e dias. Até que ele acorda, ao redor dele tem meio que um pântano, e a gente já começa a identificar, de novo, o elemento central das histórias Lovecraftianas. Basicamente, o universo do Lovecraft, ele pega muito elementos extraterrestres, elementos extraordinários, e mistura com elementos naturais. Nesse caso, a gente tem o horror no oceano. Então, o oceano, digamos assim, é um berço de muitas das criaturas Lovecraftianas. Nesse conto em específico, com o título de Dagon, é justamente para elucidar um pouco sobre essa criatura do universo. Mas o protagonista acorda, ele está nesse, digamos assim, nesse lamaçal, nesse pântano, e há várias carcaças pútridas, assim, apodrecendo em pleno ar livre, assim, boiando ao redor dele, e ele tem receio até de encostar na água. A água também é bem pútrida, mas ele consegue identificar que a superfície, aos poucos, ela vai se, como eu posso dizer, se solidificando. Então ele decide esperar um pouco e começar a peregrinar em busca de ajuda, porque como ele está há muito tempo à deriva, a prioridade dele, apesar dele ainda ter medo daquela situação, a prioridade dele é a sobrevivência. Então é isso que ele faz. Depois de alguns dias esperando, ele começa a peregrinar em direção ao que parecia uma costa, uma amálgama estranha entre uma ilha, uma baía, só que ainda assim ele não consegue ver nada concreto, digamos assim. As características ao redor dele também são sempre vulcânicas, isso já dá uma intenção de
pelo menos no subtexto, dá essa intenção de que o que ele está vendo não parece ter sido tocado, digamos assim, vislumbrado há muito tempo. Então é um dos contos Lovecraftianos também que eu acho mais interessante, justamente porque o horror ele é sucinto, ele é direto e ele é solitário. Nesse conto a gente não tem a presença de personagens secundários, não é um horror experienciado através de outrem, ou seja, não é um horror epistolar. Lógico que ele vem na forma epistolar porque o personagem escreveu sobre o horror dele, mas ele vivenciou aquilo, a gente não está vendo outra pessoa vivenciar aquilo, o que é muito interessante do ponto de vista narrativo. Mas ele continua até ele achar uma colina gigantesca. Quando ele começa a subir essa colina, ele vai peregrinando ali, ele começa a ter pesadelos, como se aquele lugar começasse a entrar nos sonhos dele, e ele se sente compelido a sair dali o mais rapidamente possível. Então, em plena madrugada, em plena noite, ele parte em direção à colina, e quando ele chega no topo, ele encontra do outro lado, digamos assim, um vão. É muito interessante a forma como Lovecraft descreve essas sensações de horror iminente, porque do outro lado é tipo uma cratera, um cânion gigantesco com um vão que parece ser infindo, assim, não tem fim. E aí o protagonista ele vai em direção a esse vão, ele acaba conseguindo, através de manobras de escalada e tomando muito cuidado, ele consegue se aproximar para ver o que se encontra ali naquele vão, e ele consegue até mesmo deslizar, digamos assim, parte do percurso para encarar aquela cratera. Porém, quando ele chega no local, ele presencia, digamos assim, um monólito gigantesco, uma estrutura realmente que não pertence a esse mundo, e ela está encravada de inscrições que descrevem criaturas marítimas, então moluscos, baleias e criaturas que ele desconhece, mas que são uma amálgama estranha entre o humano e o peixe, digamos assim. E a gente já começa a ter mais uma noção do que pode vir. E esse monólito está inserido ali dentro dessa cratera, ainda assim é como se tivesse um córrego afluente gigantesco que se ligasse com o restante do oceano. E ainda assim, o personagem, o protagonista, ele consegue chegar mais próximo para encarar essas inscrições, só que ele é interrompido porque das profundezas de uma, como eu posso dizer, de um dos cantos cavernosos, assim, mais submersos, ele consegue ver a figura de uma criatura gigantesca emergindo, e ela tem características humanas, mas ao mesmo tempo ela é muito semelhante a um peixe. E aí a gente tem o personagem que ele entra em estado de loucura, diferente desse como é típico das histórias Lovecraftianas, e ele consegue fugir, mas ele também não lembra da fuga. Ele até incita que a loucura dele dera início, né, se iniciara a partir do ponto em que ele encarou aquela coisa, aquela criatura fantástica, que nada mais é do que o próprio Dagon, que geralmente, se eu não me engano, a cultura principal não é necessariamente do Lovecraft. A história vem da cultura filistina, mas ainda assim o Lovecraft adapta muito, tanto essas mitologias mais excêntricas, digamos assim. Então a gente pega coisas do Egito, coisas da Arábia no geral, da Ásia, e ele consegue adaptar elas de um modo único para poder inserir no cenário. Então a criatura que a gente vê que é responsável por enlouquecer o protagonista, que acaba saindo dali possesso, ele acaba sendo eventualmente resgatado por uma tripulação americana, mas à medida que ele vai tentando relatar a história, a gente começa a observar, como eu posso dizer, a tentativa de negar o horror, né? Então as pessoas não acreditam nele e ele também acaba desistindo. O conto começa justamente por isso. Ele precisa relatar o que aconteceu com ele antes dele cometer suicídio. Então é um conto que é muito brutal nesse sentido, porque o personagem está refém da morfina.
ele acaba virando um drogado, um viciado, porque ele não consegue suportar as noites mal dormidas, já que o Dagon, essa criatura, toda madrugada parece assombrá-lo, como se ele estivesse cada dia mais próximo de si. E o conto termina assim, nesse clímax de loucura. Ele é muito curto, mas ainda assim ele é muito poderoso e representa demais a capacidade do Lovecraft de adaptar esse horror de modo que às vezes pode ser cadenciado, mas às vezes pode ser tão rápido que você, num piscar de olhos, num estalar de dedos, você já está imerso ali numa história. Eu acho muito interessante também que o conto termina com uma pegada que é bem pessimista, visto que a gente está no mundo de guerra. Então a Primeira Guerra Mundial, né, na época não seria considerada a Primeira Guerra Mundial, mas sim a Grande Guerra, a guerra que acabaria com todas as guerras. Ela é uma moldura do pessimismo, já que o próprio protagonista ele deseja que de fato essas criaturas voltem e acabem com o que restou da humanidade, porque tudo que ele viu ao longo da guerra só o aterrorizou ainda mais. Então é um conto bem interessante nesse sentido. Lógico que ele tem vários outros, eu vou analisar esses outros com vocês, mas eu gosto dele justamente por isso, porque ele é um conto curto, sucinto, direto ao ponto. Ele tem muito do que eu gostaria de ter visto, por exemplo, no Chamado de Cthulhu, que é um personagem que está mais inserido na história, apesar de a gente acompanhar outros personagens. A gente não tem uma experiência clara, digamos assim. Nesse relato não, nesse conto a gente tem de fato uma experiência lúcida, por incrível que pareça, mas ainda assim fantástica e visceral do horror que está assolando o protagonista. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Gostaram desse conto? Me diz aí nos comentários, porque eu vou acompanhando com vocês. Se vocês tiverem sugestões de outros contos, vocês podem também deixar nos comentários que eu vou dar uma lida. E eu venho em breve com mais uma análise para vocês. Então é isso, até mais.